Shabbat Shalom, boa tarde. Louvamos a Hashem, que estamos no 7º dia da semana, portanto, nós estamos no nosso dia sagrado do Shabbat. E aí, nós temos diante de nós, então, a 7ª Aliyah, mais Mafitir, que é exatamente o encerramento da Parashá semanal, e nós vamos aí, então, estarmos conversando sobre a nossa Parashá Devarim, que é a nossa 44ª Parashá deste ciclo do ano 5781, a contar da criação, bem como também nós temos aí o início do 5º livro da Torá, e pela graça e a misericórdia de Hashem estaremos aí concluindo esse novo ciclo dos estudos da Torá, ao concluirmos então o nosso livro de Devarim, Baruch Hashem. Hoje nós estamos no dia 17 de julho do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 8 de Av do ano 5781 a contar da criação. Nós bendizemos a Hashem por podermos chegar aqui e estarmos no nossa véspera de Tisha B'Av, o dia 9 de Av, né? Então, vamos conversar algumas coisas pertinentes a essa questão desse Shabat. Esse Shabat que antecede Tisha B'Av, o 9º dia de Av, ele é chamado de Shabat Hazon, que significa o Shabat da visão. Então, daqui a pouco vamos ver por que é chamado de o Shabat da visão, ok? Os amados aí, desculpem, nós iniciamos um pouco atrasado hoje aí, devido a uma pequena falha que tivemos técnica aí, mas já devidamente corrigida, e vamos seguir em frente na nossa live à tarde com a Torá. Hoje nós estamos com 314 dias dentro do ano 5781. Então vamos ver a gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o líder da nossa geração, tzadik da nossa geração, o qual nos diz assim na sua gota de sabedoria do dia de hoje: não imagine que você pode escapar à fé. Toda ciência, todo sistema da lógica tem seus axiomas. A razão não pode avançar um passo sem algum pressuposto que a fundamente. Ou seja, o nosso Rebbe, a primeira coisa que ele fala aqui, isso para todo ser humano, não só para o mundo judaico, não só para o mundo Benei Noach, mas o mundo no sentido humanidade. Ninguém pode escapar à fé. Essa é uma realidade. Por mais que as pessoas tenham qualquer coisa no sentido de negar a fé, dizer que não existe Deus e por aí afora vai, ou mesmo, né, as diversidades aí de segmentos religiosos, na realidade ninguém pode escapar à fé. Ela é uma realidade. Ou seja, independente, todos sabem de uma realidade de fé. Podem não admitir, mas que há um Criador acima de tudo e de todos, isso é indiscutível. Ponto. Na sequência, o nosso Rebbe diz assim: toda ciência, todo sistema da lógica tem os seus axiomas. Bom, primeiramente, vamos entender o que é axioma. Então vamos lá ver o que o nosso dicionário diz sobre axiomas, ok? Então vamos lá. Axioma serve como base para a dedução de outras verdades. Ou seja, toda ciência, todo sistema da lógica tem seus axiomas, ou seja, tem as suas verdades. Ponto. Uma outra coisa que nos fala o sentido, né, de axiomas
são verdades inquestionáveis, universalmente válidas, certo? Então, essa é a realidade. Toda ciência, todo sistema da lógica tem as suas verdades inquestionáveis e universalmente válidas. Ponto. E a terceira, né, designação ou sentido de axiomas é: os axiomas, eles são dignos ou válidos. Portanto, toda ciência, todo sistema da lógica são dignos ou válidos. Ponto. Ok? Beleza. Então aí o que nós temos? Por que nós podemos dizer, por exemplo, que todo segmento religioso tem algo de bom? Porque todo segmento religioso copiou alguma coisa do judaísmo. Ok? Toda ciência e todo sistema da lógica tem os seus axiomas, ou seja, as suas verdades inquestionáveis e por aí afora vai. Por quê? Porque vai para lá, vem para cá, ninguém pode escapar à fé. Ou seja, a realidade é que ninguém pode escapar diante da realidade. Há um só Deus que está acima de tudo e de todos. Não tem como escapar a esta realidade, ok? Então, vamos cada vez mais estarmos aí fundamentados na nossa emuná, confiança em Deus, ok? Baruch Hashem. Temos aí, né, o José Hélio Tavares, a Malu do Distrito Federal, o José Hélio Tavares é de Silveiras, interior de São Paulo, a Carla de Costa, que é de Barra Velha, Santa Catarina. Dessa vez não errei, Carla, ok? Né? E, né, entramos hoje atrasados na nossa live, devido a um pequeno erro técnico aí, mas já foi corrigido e vamos seguir em frente aí na nossa à tarde com a Torá, ok? Hoje nós estamos no dia sagrado do Shabat, portanto, nós estamos no 7º dia da semana. Então hoje nós temos aí a nossa sétima leitura da porção semanal, mais Mafitir, que é exatamente a leitura final da nossa Parashá. Então nós vamos fazer primeiramente a leitura e em seguida nós vamos vir aí, vamos retornar com comentários e ensinamentos dos nossos sábios, principalmente com referência a este Shabat que antecede o Tisha B'Av, que nós estamos na véspera de Shabat, e nesse sentido nós estamos aí ao pôr do sol de hoje, nós entramos literalmente no 9º dia de Av, que é Tisha B'Av, que é o grande dia do luto pelas tragédias que se abateu sobre o povo judeu, mas essencialmente a destruição dos 2 templos, né? E nós vamos ver aí por que esse Shabat ele é chamado de Shabat Razon, né? Que significa o Shabat da visão. E dentro desse aspecto aqui, nós temos, nesse Shabat especialmente, nós temos a leitura da Haftarah, a porção do profeta, no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 1, do verso 1 ao 27, que é específico para esta data. Então vamos lá a nossa leitura, para depois adentrarmos aí no aprendizado daquilo que os sábios têm, né, para nós neste dia, ok? Então, 7ª leitura, capítulo 3 do livro de Devarim, Deuteronômio, assim foi traduzido e conhecido, mas Devarim, a tradução correta, literal, é palavras. Marcos Santos, Shalom, Shalom, Shabbat Shalom, Marcos, Baruch Hashem, por estarmos aí, a Cida Fernandes, Shabbat Shalom, né? Então, para quem está chegando agora, só recordando, aliás, só avisando, né?
entramos um pouco tarde aí devido a uma falha técnica e já resolvida devidamente, e vamos em frente nesta nossa leitura, a 7ª leitura. Vamos em frente? Então, a partir do versículo 15 do capítulo 3, assim está escrito. Moshe dizendo ao povo, mais um dos seus discursos: dei a parte de Gileade, do norte, que fica além das fronteiras do reino de Og, a Mahir, filho de Menashe, porque ele também conquistou esse território por iniciativa própria. As tribos de Reuven e de Gade dei a parte de Gileade, que fica para o sul, até o estreito de Arnon, chegando ao meio do estreito e a região fronteiriça em sua margem oposta ao sul, e para o norte até o rio Iaboque, que é também a fronteira norte dos Amonitas. Inclusive a planície na margem oriental do rio Jordão, o próprio rio Jordão, a região fronteiriça em sua margem oposta ocidental, do lado Quinéret, ao norte. Para o sul, até o mar da planície, o mar de Sal, ou seja, o mar morto. E a terra ainda mais ao sul, ao longo do pé das vertentes, que descem do cume do monte Nebo, ao lado oriental do mar morto, até o estreito de Arnon. Moisés dirigiu-se então às tribos de Reuven e de Gade, dizendo: eu vos ordenei naquele tempo, dizendo: Deus, vosso Deus, vos deu esta terra para vos apossardes dela. Porém, só podereis assentar-vos nela depois que ajudardes as outras tribos a conquistar sua terra no local ocidental do Rio Jordão. Naquela ocasião, eu ainda tinha a esperança de liderar o povo na conquista da terra de Israel. E sabia que, se eu atuasse, melhor dizendo, como seu general, Deus viria em nosso auxílio de maneira sobrenatural. Evidentemente, para obter tal ajuda, teríamos de fazer alguns preparativos naturais. Mas para isso bastaria que vós, as tribos dotadas de destreza militar, formasseis a linha de frente da divisão de cada tribo. Contudo, agora que sei que não conduzirei o povo à batalha e que, portanto, Deus vos virá em seu auxílio por meios naturais, é necessário que todos vós, que sois guerreiros, atravesseis armados como uma divisão separada na frente de vossos irmãos, os demais israelitas. É verdade que a tribo de Judá também foi abençoada com destreza militar, mas sua bênção é que o inimigo fugirá diante dela. E foi-nos ordenado matar todo membro das 7 nações que atualmente ocupam a terra de Israel, não apenas desalojá-los. A tribo de Gade, por sua vez, foi agraciada com a capacidade de não sofrer baixas militares e também de matar o inimigo de um só golpe. Portanto, convém que ela vá à frente do povo na batalha, como primeira força de combate. A tribo de Gade era a única que tinha 100% de promessa por parte do Eterno, que não sofreria baixa de nenhum dos seus componentes do seu exército. Verso 19: mas nós, vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, sei que tendes muito gado, habitarão em vossas cidades que eu vos dei. Aqui nós encerramos a 7ª aliá, e agora do verso 20 ao 22 é o Mafitir, a leitura final da nossa paraxá semanal, que diz: até que Deus dê descanso a vossos irmãos, derrotando seus inimigos, assim como o deu a vós, e eles também se apossem da terra que Deus, vosso Deus, lhes está dando do outro lado do rio Jordão. Assim como vos apossastes de vossa terra deste lado, somente então poderá cada homem voltar à sua herança de terra, que eu vos dei.
Moisés prosseguiu, dirigindo-se novamente ao povo inteiro. Ordenei a Josué e Jehoshua, naquele tempo, dizendo: viste com teus próprios olhos tudo que Deus, vosso Deus, fez àqueles 2 reis. Assim também fará Deus a todos os reinos pelos quais passarás. Não os temais, porque é Deus, vosso Deus, que está lutando por vós. Então aqui nós concluímos então a nossa leitura semanal da nossa 44ª porção da Torá, que é início do 5º livro, que tem o nome de Devarim, e a primeira porção deste livro e 44ª porção é exatamente do nome Devarim, palavras, devido ao discurso de despedida de Moshe. Só para nós encerrarmos aqui a nossa leitura, para entrarmos aqui mais especificamente sobre a questão do Shabat Hazon, mais Tisha B'Av, o 9º dia de Av. Então, nós vemos aqui nessa palavra final desta parashá, bem entendido, que Moshe está falando aí sobre as tribos de Reuven, Gad e meia tribo de Menashe, que do lado leste, do lado oriental do rio Jordão, foi dado a eles aquelas porções das terras dos gigantes, né? Sihon e Og, para as 2 tribos e meia. E a promessa, né, das 2 tribos, né, de Gad e Reuven, era exatamente de seguir junto com todo o povo para combater o inimigo, poderem tomar posse da terra prometida. Assim que as 10 tribos e meia tomassem posse definitivamente da terra prometida, obviamente depois da guerra, então eles retornariam para o lado leste do Rio Jordão, lado oriental do Rio Jordão, onde eles estariam ali tomando posse dessas terras que eles escolheram, ok? No encerramento da nossa parashá, desta semana, né, Moshe, ele enfatiza, né, primeiramente, ele fala sobre a questão que ele via a possibilidade de ser o general, o comandante do exército contra as 7 nações, mas aí ele viu que realmente Deus não tinha mudado o seu propósito, que ele não passaria o Rio Jordão. Então ele volta e fala que ele ordenou a Josué e Jehoshua, né, para que ele seguisse as demais orientações que Deus estava dando, e assim para que ele tivesse a visão, assim como Deus, né, entregou os 2 gigantes e deu-nos a vitória sobre os 2 gigantes, assim também acontecerá com referência às 7 nações que estavam ali na terra que mana leite e mel. E no final, então, do verso 22, encerrando a nossa parashá semanal, então Moshe enfatiza: não os temais, porque é Deus, o vosso Deus, que está lutando por vós, né? Então, que à medida que o povo passasse o Jordão, eles tivessem, de fato, essa confiança, emuná, confiança em Deus, de que ele estaria à frente destas batalhas. Apenas recordando que tomar posse da terra prometida não foi algo assim. Foram simplesmente 14 anos nesta posse da terra, tomar posse completa da terra, né? Vencer as 7 nações, se estabelecer e aí firmar, né, cidades, construir cidades, preparar todas as coisas para que as 10 tribos e meia tivessem literalmente toda a posse da terra, ok? Baruch Hashem por isso. Então vamos aquilo que os nossos sábios têm para nós, com referência a esse Shabat, que é véspera de Tisha B'Av, o 9º dia de Av, ok? O Edson Batista Filho e o Luiz Ribeiro, né?
que entraram aí agora mesmo, né? O Luiz Ribeiro, ok. Baruch Hashem, né? Então, Shabbat Shalom para vocês, famílias, né? E vamos aí àquilo que nós temos. Então, Shabbat Razon, né? O Shabbat da visão. Nós temos nesse dia específico aqui, neste Shabbat, véspera de Tisha B'Av, nós temos a Haftarah, que é chamado de Haftarah de aflição, que está no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, e é do verso 1 ao 27. E é exatamente uma porção do profeta de aflição, né? E faz parte realmente dessas últimas 3 semanas, em cada Shabat, portanto, nesses 3 Shabatot que tivemos até aqui, nós temos aí as porções que são chamadas de aflição. Então, desde o dia 17 de Tammuz até o pôr do sol de amanhã, né, que é o dia 9 de Av, nós estamos aí dentro das 3 semanas chamada de 3 semanas de aflição, choro e luto, né? Nesse sentido aí. Saulo Rodrigues, shalom, shalom. Shabbat shalom, Saulo. Então, o profeta Ishayahu, né, ele transmite aos judeus uma visão divina que ele teve, e essa visão mostra claramente o castigo aos residentes de Judá e Jerusalém, por terem se rebelado contra Deus, criticando-os por repetirem seus erros e não abordarem seus caminhos pecaminosos, abandonarem, melhor dizendo, os seus caminhos pecaminosos. Mesmo sendo repreendidos e punidos, eles não abandonaram os seus caminhos de rebeldia. Desgraça para uma nação pecadora, um povo pesado em iniquidade, semente da transgressão, filhos corruptos. Eles abandonaram Deus, eles provocaram o Santo de Israel. Era o profeta que estava falando com Yehudá e Jerusalém, né? Então veja a palavra, né, ou as palavras pesadas que o profeta trouxe sobre a nação de Israel naqueles dias, né? Então são duras palavras que foram empregadas, e nós vimos aí então que o profeta ele vem e compara, né, os líderes judeus, inclusive a Sodoma e Gomorra. Então o próprio profeta vem mostrar aí que os líderes judeus da época, né, eles eram muito parecidos com os reis de Sodoma e Gomorra. Já já vamos falar por quê, né? Não é só por causa de idolatria, não. Não é só por causa de promiscuidade sexual, não. Então Deus declara seu desgosto por seus sacrifícios e oferendas que foram temperadas com costumes pagãos, entre eles sacrificar o filho primogênito ou a filha primogênita, que foi uma grande abominação aos olhos de Deus. E dessa forma, então, também diz, né, o profeta, como ela se tornou uma prostituta, uma cidade pecaminosa. Ela já foi repleta de justiça, na qual a virtude se alojava, mas agora é uma cidade de assassinos. Amados, voltamos a falar aqui. A ira, né, o cálice da paciência de Deus, como alguns costumam usar, né, ou a ira de Deus em juízos, ela se transborda quando começam com as questões de assassinatos. Quando começam a tocar nas obras das mãos de Deus, que é o ser humano. Nós temos aí os salmistas, em várias passagens eles falam, lembra-te, ó Deus, que somos pó da terra.
Não abandones as obras das tuas mãos. Aqui o salmista está falando do ser humano, essencialmente do ser humano, obras das suas mãos. Por quê? Porque ele pegou da terra, formou o boneco. E quando ele soprou em suas narinas o beijo de Deus, o beijo da vida, quando ele soprou nas narinas daquele boneco de terra, passou a ser alma viva, ser vivente. Deus soprou, ou seja, o beijo de Deus, de tudo que foi criado pelo poder da palavra de Deus. O ser humano não. Ele, numa linguagem humana para entendermos, né? A Torá escreve e traz para nós. Deus pegou da terra porções de terra de todos os 4 ventos do nosso planeta, de leste a oeste, de norte a sul, de cada localidade, de cada continente, de cada país. Ele pegou uma porção de terra, formou o boneco, e ele não disse para virar ou ser alma vivente, ele soprou. Deus deu o beijo divino naquele boneco e ele passou a ser alma vivente. Por isso diz o salmista, lembra-te que somos terra. Não abandones as obras das tuas mãos, o ser humano. Então, por isso, amados, quando Deus realmente ele formou o ser humano, ele disse, isto é muito bom. Então, por isso, qualquer pessoa que toque na vida de alguém para trazer a ele danos, ferimentos e finalmente trazer a morte sobre um ser humano, isso suscita sim a ira divina, porque se torna abominação aos olhos de Deus. A própria criatura colocando um ponto final na existência de outra criatura que ele, só ele, criou os dois. Então, por isso, o profeta, melhor dizendo, ele fala de forma bem clara, né? Antes habitava plenamente a justiça, agora é uma cidade de assassinos. Olha como que realmente é o Deus falando através do profeta, a acusação pesada sobre o povo judeu daqueles dias. Yeshayahu, então, ele fala palavras mais gentis na sequência, encorajando o povo a se arrepender sinceramente e praticar atos de justiça e bondade para com os necessitados, as órfãs, as viúvas, né, o pobre, o necessitado, né? E prometendo-lhes a melhor da terra em toda a sua obediência. Diz o Eterno através do profeta, um versículo que é tão conhecido, né? Se vossos pecados se tornarem como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Se eles se mostrarem vermelhos como a tinta de carmesim, eles se tornarão como a lã. A Haftará, a porção do profeta, ela conclui com uma promessa de que Deus novamente estabelecerá os juízes da terra, o Sanhedrim, e os líderes de Israel. Quando Sião será redimida através da justiça e seus penitentes através da justiça. Isso começará a acontecer de forma plena com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. A primeira palavra de Haftará, do profeta de hoje, né, capítulo 1 de Isaías, então, ela começa com a visão de Yeshayahu, ou seja, Razon e Yeshayahu, a visão de Isaías.
Então o Shabat, né, de hoje, que antecede Shabiav, então é chamado de Shabat Hazon, ou seja, o Shabat da visão. E de acordo com a tradição racídica, nesse Shabat, todo Shabat que antecede Shabiav, o 9º dia de Av, o pensamento e o ensinamento racídico diz de forma bem clara através desses milênios. Nesse Shabat, a alma de todo judeu é presenteada com uma visão do 3º templo sagrado, que será reconstruído com a chegada, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Dentro desse pensamento racídico, quando fala toda a alma de todo judeu, recebe, é presenteada com uma visão do 3º templo. Independe se ele seja ou não religioso. Independe. Independe se ele vê no sentido físico, vamos assim dizer, se ele vê ou não vê. Mas o ensinamento racídico, ele fala claramente, a alma de todo judeu, seja ele praticante ou não, a alma de todo judeu, ela recebe e vê uma visão do 3º templo que será reconstruído com a chegada e a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. De acordo com essa realidade, então o que nós temos diante de nós? Então os nossos sábios dizem assim, torne isso real. E aí nós nos colocamos vamos dizer assim, num patamar, né, como não-judeus, como Benei Noach, e nós somos integrados, né, a ombro com os judeus a prestar a Hashem um serviço do coração, um serviço de amor. Então nós podemos dizer que a nossa alma também recebe essa visão. E por que nós podemos dizer isso, que a nossa alma também recebe essa visão? Porque nós estamos conectados com Hashem. Primeira coisa, a nossa techuvá a Hashem. A nossa conexão com o nosso irmão mais velho, o povo judeu. A nossa conexão, que também aguardamos juntamente com os judeus, aguardamos a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, que não tem outro igual, e até aqui não se revelou ainda o verdadeiro Mashiach. Então, dentro desse aspecto, nós podemos dizer assim, nós, nessa conexão, nós também recebemos, a nossa alma, melhor dizendo, recebe uma visão do 3º templo, como diz o profeta Isaías. Porque nós também almejamos a revelação do justo Mashiach. Nós também ansiamos e queremos e vamos participar da redenção final com Mashiach, se nós não abandonarmos o barco. Que também vamos participar do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, junto com o povo judeu. Que juntos estaremos neste mundo sendo plenamente transformado como o lar de Deus. E nesse período da redenção final, com a revelação do justo Mashiach, nós veremos a construção do 3º e definitivo templo. Então, temos realmente as promessas que dizem, primeiramente, não restam dúvidas, ao nosso irmão mais velho, o povo judeu, mas todas as nações vão desfrutar das mesmas bênçãos. Por quê? Porque desde o princípio é assim. Se a nação de Israel vai bem, as nações vão bem.
Se a nação de Israel não está legal, as nações também não ficam legal. Certo? Então, amados, tudo está conectado a Deus, primeiramente. Tudo está conectado ao povo judeu. O que foi que disse Deus no seu pacto com Abraão, o nosso patriarca? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, eu abençoarei aqueles que se conectarem contigo, através desta fé monoteísta. Com você, ou seja, com a sua descendência, eles também serão abençoados. Dentro desse aspecto, nós temos aí também a outra parte, que faz parte do pacto. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, aqueles que não se conectam com Deus e amaldiçoam a descendência de Abraão, o povo judeu, está desconectado com Deus. Então, está apartado, né? Está apartado. Então, nesse aspecto aí, né, os nossos sábios, eles dizem assim, torne isso real. Não apenas fique no seu intelecto, torne isso real. O poder da visão também está refletido nas metáforas para amor usados na Torá. Quando um relacionamento especialmente próximo, amoroso entre Deus e o povo judeu é mencionado, é descrito como os olhos de Deus sendo dirigidos para nós, para a terra de Israel e aqueles que vivem ali. A metáfora também é usada para descrever o mais profundo e mais intenso amor entre duas pessoas, expresso no olhar nos olhos do outro, né? Essa questão de expressar amor, né? Existem as metáforas que elas vão se tornando cada vez mais profundas nessa revelação. Essencialmente, esta revelação ou manifestação desse amor profundo é o olho no olho. Olhar nos olhos. Alguém, né, certa feita disse assim, quando eu converso com alguém, olho nos seus olhos e essa pessoa abaixa os olhos, não me olha diretamente, fica com os seus olhos abaixados, eu não confio nessa pessoa não. Você já ouviu esse ditado? Você já ouviu isso daí? E é uma realidade. Olho nos olhos. É a janela da tua alma. É a janela da tua vida. Se tem alguma coisa que te envergonha, então você abaixa o olho. Os olhos. A sua visão é para baixo, não vai direto na pessoa. Por isso, amados, o encontro virtual é uma situação, mas o encontro presencial é algo fundamental. Por isso, né, realmente a tecnologia nos ajuda para que juntos possamos, de diversas partes do país e do mundo, nós possamos nos reunir, por exemplo, nesta sala de estudos à tarde com a Torá, e estarmos juntos em diversos lugares do país e outros países do mundo. Mas não resta dúvida que nada substitui realmente a reunião presencial, porque aí é olho no olho. E é uma das formas que nós possamos revelar o nosso amor mais profundo para com o nosso irmão, a nossa irmã, os nossos parceiros nessa jornada, nesta viagem monoteísta, né? Então, é muito importante isso daí. E é isso que vem trazer esse Shabat, o Shabat Razon, o Shabat da visão. E uma delas é exatamente nesse linguajar humano, para entendermos, né? Realmente, os olhos de Deus voltam-se para nós, significando que Ele olha nos nossos olhos. Nós olhamos nos olhos de Deus através da Torá, através da obediência aos mandamentos, às 7 leis universais, né? Em
estarmos cada vez mais envolvidos nestas coisas pertinentes aqui. E, nesse sentido, então, o poder da visão também é refletido em dois eventos que coincidem um com o outro nesse Shabat especial, o Shabat Razom, que é exatamente o Shabat da visão. Então, esse Shabat, o motivo é que a porção dessa semana do profeta, a seleção do profeta, relata uma visão, Razom, vista pelo profeta Ishayahu. É uma visão da destruição que vai ocorrer em Jerusalém. Nós já contemplamos essa destruição, portanto, uma parte da profecia já se cumpriu, a destruição dos dois templos. E é uma das três porções do profeta que nos fala sobre repreensão. Então, esses três últimos Shabat nos fala sobre a repreensão de Deus por causa de que esta cidade tornou-se uma cidade de assassinos, acabamos de falar. Então, dentro desse aspecto aí, né, está relacionada essas três porções para sermos repreendidos. Outro motivo vem da visão que é mostrada a cada um de nós nesse Shabat, a visão do renascimento, que é destinada a seguir a destruição profetizada pelo profeta. Ou seja, as três porções dos últimos três Shabbatot, os três últimos sábados, traz a repreensão, realmente as palavras pesadas de repreensão para com o povo judeu, o nosso irmão mais velho, devido à sua desobediência, rebeldia em todos os níveis. Mas o nível mais baixo que eles desceram foi exatamente matar pessoas inocentes, começando pelo filho primogênito ou a filha primogênita que era oferecida aos deuses, né? Criança recém-nascida. Motivo que esgotou a paciência de Deus na destruição do primeiro templo, na época exatamente do exílio babilônico. Depois, temos aí, dentro dessas três porções do profeta, a visão exatamente da destruição que se abateria sobre Jerusalém e o povo judeu por causa das suas iniquidades, né? E no segundo templo, né, a questão fundamental aí que esgotou a paciência de Deus foi a violência contra o próximo, contra o irmão, né? O mais forte prevalecia, o mais rico, ele estava sobre os mais pobres, e veio a exploração, e por aí afora vai, dentro dessas violências contra o pobre, o destituído, a viúva, o órfão, e por aí afora vai. Então a violência, o roubo contra o próximo foi um dos grandes motivos, né, principais no sentido da destruição do segundo templo, ok? E dentro desse aspecto aí, então, nós temos a visão da destruição que aconteceria. Aconteceu, ponto final. Já nesta porção de hoje, nós temos aí, além das palavras de repreensão, nós temos a palavra do renascimento. E isso começou a acontecer em 14 de maio de 1948. 14 de maio de 1948 começou o renascimento do povo judeu, o renascimento de Israel e o renascimento para a revelação do justo Mashiach, a redenção final e a construção do terceiro e definitivo templo. Então, hoje, nós estamos vivendo o renascimento do nosso irmão mais velho, o povo judeu. Por isso, Israel, nos dias atuais, é o que é. Falta muita coisa dentro do campo espiritual, não resta dúvidas, mas é o princípio, desde 14 de maio de 1948, o renascimento do nosso irmão mais velho, o povo judeu,
como diz o primeiro capítulo de Isaías, entre tantas outras passagens. Bom, esse é também o Shabat que precede o mês, o dia 9 de Av, de Shab Av, e ele também é chamado de Menachem Av. 9, Menachem Av, que significa realmente, né, o consolador de Av, né? Então, dentro desse aspecto, quando jejuamos em lembrança da destruição dos dois templos, porém esse Shabat, quando lemos a porção da Torá, a todo judeu é concedida uma visão do terceiro templo, que será construído, e se Deus quiser, que seja construído em breve, em nossos dias, que seja para agora, com a justa revelação de Mashiach, amém? Em Jerusalém. Então, o propósito da visão é muito mais profundo que meramente nos confortar com a promessa da futura redenção. Então, os nossos sábios trazem para nós que, na verdade, agora, né, com o encerramento, né, de 9 de Av, de Shab Av, ou seja, com o encerramento amanhã ao pôr do sol, né, quando encerramos Shab Av, então, para trás fica exatamente a questão da destruição dos dois templos. Entramos na época do renascimento espiritual, físico, material e financeiro do nosso povo, do nosso irmão mais velho, que nós estamos contemplando nas suas proporções no dia a dia desde 14 de maio de 1948. A partir do pôr do sol de amanhã, nós vamos entrar num período de 7 sábados, 7 Shabbatot. Nós vamos entrar num período de 7 sábados, em que a visão que vemos, né, em Razon, que é a visão hoje, né, Shabbat Razon, né, o Shabbat da visão, para inspirar uma mudança fundamental que iremos transformar aquela visão do terceiro templo em uma verdadeira realidade física. Ou seja, nesses próximos 7 sábados ou Shabbatot, nesses próximos 7 Shabbatot, a visão nossa é a visão de hoje, Shabbat Razon, o Shabbat da visão que nós vemos aqui no livro do profeta Isaías, certo? Nessa visão do profeta Isaías é onde fala sobre a repreensão e em seguida nós temos aí exatamente sobre o renascimento do povo judeu de Jerusalém e do Beit HaMikdash com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, certo? Então, vamos tornar esta visão real, vamos viver cada dia esta realidade. A ideia da visualização como um catalisador para tornar a visão uma realidade, ela não pode ser estranha a nós, né? Então a visão, ela tem que fazer parte da nossa vida. Então, não é uma visão no sentido de miragem, ilusão, não. De forma alguma pode ser isso daí. Então a visão que nós recebemos hoje, vamos somar junto com a visão que o povo judeu está recebendo neste Shabbat Razon, o Shabbat da visão, que está ligado diretamente ao renascimento, à revelação de Mashiach, à construção do terceiro Beit HaMikdash. Vamos viver isto não como uma ilusão ou miragem, mas como algo real. Real. Para agora. Não para amanhã, mas para agora. Ou seja, nós precisamos fazer com que esta visão ela seja uma parte real das nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, quando você visualiza uma nova realidade e a interioriza numa maneira que apenas pensar ou falar sobre ela não vai funcionar. Ela torna-se algo que você sabe,
você tem convicção, para você é uma realidade agora, não amanhã. Como se pode relacionar e entender no seu dia a dia? Um bom contador de histórias entende isso e usará palavras para pintar um quadro que o leitor pode ver e, em alguns casos, não pode resistir ao vê-lo por si mesmo. É a capacidade de criar visualização que faz da história algo que permanece como uma parte de nós. Nesse Shabat, Deus tira vantagem, por assim dizer, né, desse próprio aspecto da natureza humana, que é aquilo que vemos, mesmo se apenas com o olho da nossa mente, continua conosco e nos afeta intensamente no nosso dia a dia. Ou seja, você precisa estar visualizando a visão que Deus está te dando no dia de hoje, no Shabat Razon, o Shabat da visão. Todo ano, há milênios, todo Shabat Razon, a alma de todo judeu recebe essa visão e ela é aprimorada. Então, quando você vê quando você vê um sábio, um escrito, seja uma manifestação, né, de um ensinamento que os sábios trazem, os rabinos trazem, dentro do aspecto da redenção com a revelação de Mashiach, bem como a construção do terceiro templo, e quando eles trazem uma visão que você fala assim, puxa vida, está mais parecendo um quadro, uma pintura de um quadro, uma obra-prima de uma pintura de um quadro. Visualize isso. Participe disso. Faça com que isso seja parte de você. Veja-se presente na construção do terceiro templo. Veja-se contemplando a construção do terceiro templo. Lembre-se, como exemplo, né, fazendo uma analogia aqui, lembre-se, por exemplo, de algo que foi construído na tua cidade e você olhou, ou seja, da janela da sua casa, da frente da sua casa, ou a caminho do seu trabalho, da escola ou qualquer coisa semelhante, e você passava todo dia e ali tinha um terreno vazio. Num determinado dia você passou por ali e você percebeu que havia um movimento estranho, diferente dos outros dias. Aí você percebeu que ali havia trabalhadores que estavam mexendo na terra. Você viu maquinários preparando a terra, fazendo a terraplanagem. Depois que você passa no outro dia, você vê lá, né, maquinário fazendo o fundamento de algo que parece que vai ser um edifício. Quando você vê aquele maquinário já perfurando o chão, preparando, né, a base, o alicerce para a construção, você já começa a visualizar a construção, sem você conhecer o projeto. Você fala, puxa, aqui vai ser um edifício. Poderá ser um edifício pelo maquinário aí, eu acho que vai ser um edifício de uns 10 andares, mais ou menos, pelo maquinário que está aqui. Então você começa a visualizar. Você já começa a viver o futuro daquela construção no seu momento presente. É isso que os sábios querem trazer para nós nesse ensinamento, nesse aprendizado de Shabat Razon, o Shabat da visão, a construção do terceiro templo. O terreno, as pessoas, maquinários, nós já estamos vendo isso desde o dia 14 de maio de 1948. Nós já estamos contemplando esse mover, esse agir. As coisas estão acontecendo, as profecias estão acontecendo. Israel está cada vez mais forte, ninguém pode tirar mais o povo judeu de Israel. Ninguém pode mais cancelar o Estado de Israel. Não tem como, muitos ameaçadores por aí, que diz que vai pulverizar
Israel vai fazê-los mergulhar no mar Mediterrâneo. Negativo, não tem mais como. Por quê? Porque não estamos mais na época da repreensão, da destruição. Estamos na época do renascimento. Ok? Então, por isso, Deus tira vantagem nesse Shabat, né? Então, ele faz com que, através do olho da nossa mente, que é o olho da nossa alma, ele faz com que possamos visualizar a construção do terceiro templo. Então, dentro desse aspecto, né, ele vai nos mostrando uma visão do futuro que ele está esperando para nos dar, e a própria visão se torna a ferramenta com a qual tornamos este mundo preparado para realizar isto. Os conceitos por trás desta realidade são dois, né? Então, o primeiro deles é a visão do futuro é para acender dentro de cada um de nós um desejo e anseio para ver que o futuro se torne nossa realidade presente. E não fiquemos focados lá no futuro, mas uma realidade, o futuro, uma realidade no presente. Esse é o primeiro conceito desse aspecto, desta visão que Deus está dando no Shabat Razon, nesse Shabat. E o segundo conceito fala exatamente o quê? Por outro lado, porque é algo que nossa alma vê, o fato de que realmente existe, é imediatamente interiorizado e se torna parte de nós. Então, portanto, ou seja, como conclusão, estamos simultaneamente ansiando por algo distante de nós e ao mesmo tempo que nos inspira e em paz com algo cuja presença podemos sentir interiormente no momento, no agora, no presente. Dessa forma, podemos então nos relacionar completamente com o futuro, vivendo o presente. O resultado é que uma pessoa é capaz de mudar, é totalmente incapaz de permanecer estagnada, parada. Afinal de contas, você não é um poste para ficar aí parado. Cada um de nós é forçado a seguir em frente, melhorando o nosso comportamento. E é simplesmente, segundo natureza, de fazê-lo. Ou seja, vamos em frente. Além disso, as mudanças inspiradas por este Shabat Razon se tornam permanentes. Ou seja, amado, o que os nossos sábios trazem para nós é o seguinte: o Shabat Razon, o Shabat da visão, véspera de Shabiad, é na realidade o quê? É algo para fazer com que não somente tenhamos essa visão com o olho da nossa alma, sabe, aquilo que os nossos sábios falam de uma forma mais elevada e profunda, a terceira visão, o olho da nossa alma, é a terceira visão, ok? Então, com isto, a visão da nossa alma, com esta realidade no Shabat da visão, isso se torna permanente. A nossa alma, ela fica carimbada com isso. E é o que está acontecendo com os judeus por gerações, toda a véspera de Tisha B'Av. E os Benei Noah é que estão vivendo essa realidade mais nesses últimos aí, vamos dizer aí, né, nesses últimos 10 anos aí, de uma forma mais presencial, né, dentro do Shabat Razon, nesses últimos tempos aí. Então, né, nós precisamos estar cada vez mais alimentando esta realidade. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel Tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, ele enfatiza que todo e qualquer indivíduo pode acessar esse poder para a mudança numa maneira tangível, meditando nesse Shabat, sobre o que nossa alma verá, uma visão de uma casa que irá fundir os mundos superiores e inferiores, realidade física e espiritual, em união permanente. Ou seja, esta realidade
ela não é apenas no mundo espiritual, mas no mundo físico. E dentro desse aspecto aí, tanto nos mundos superiores como neste mundo inferior, então há uma união permanente, a conexão. E isso vem se tornando cada vez mais, de forma mais perfeita, em cada Shabbat Razom. Anualmente se torna isso cada vez mais real, mais presente. Uma união permanente. A realidade física e espiritual e a realidade dos mundos superiores e do mundo inferior. Dentro disso, a dinâmica, então, diz o nosso Rebbe, a dinâmica particular deste Shabat, que recebemos uma inspiração divina na forma dessa visão do templo e o esforço da nossa parte para visualizar em nossas mentes e meditar sobre aquilo que nossa alma está vendo, espelha os próprios 3 templos. Então, o primeiro templo estava repleto de uma luz divina. É a visão que a nossa alma tem e é uma visão que o nosso intelecto precisa ter. Não podemos perder essa visão. Então, o primeiro templo estava repleto com uma luz divina, mais poderosa do que o segundo templo. Os milagres associados a ele, no primeiro templo, são de uma natureza muito superior à do segundo templo. Porém, olha aí, ao mesmo tempo, os nossos sábios nos dizem que, quando foi construído, Deus sentiu uma certa ira sobre nós. Não estávamos cuidando das coisas da maneira que deveríamos cuidar e não estávamos realmente preparados para o templo e suas revelações. Por fim, foi destruído. O primeiro templo foi construído por uma ordem e ajuda divina, o primeiro Beit HaMikdash em Jerusalém. O segundo templo, ele foi construído às ordens de um ser humano, onde nós temos aí principalmente o envolvimento de Esdras e Neemias, ok? No final do exílio babilônico, O nível de revelação associado com isso e os milagres que se seguiram foram muito menos intensos. Porém, exatamente porque foi construído por esforços e iniciativa humana, teve um impacto maior sobre este mundo. Era maior que o primeiro templo, usando mais deste mundo em termos de espaço e demorou mais tempo, ocupando este mundo por um tempo maior. Ou seja, a construção do segundo templo, ele foi maior, no sentido de que, primeiro, teve um esforço humano para sua reconstrução, e o segundo motivo foi exatamente que ocupou mais tempo e mais espaço. A partir do momento que houve uma decisão humana para a reconstrução para o segundo templo, certo? Lembramos disso sobre a questão das segundas tábuas dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai. A primeira tábua foi construída 100% por Deus. As segundas tábuas, houve então a iniciativa e o agir do ser humano, através de Moshe. E aí quando ele retorna com as tábuas ao monte, então ali se une o divino e o humano. Há uma harmonia, há uma comunhão, e dentro desse aspecto, o que acontece? O trabalho sai perfeito. Foi o que aconteceu com as segundas tábuas. Aqui, na construção do segundo templo, Deus ele age da mesma forma. Houve a iniciativa humana, então o ser humano ele pegou o mundo físico, o mundo material, e ele elevou
a um patamar superior espiritual. Deus, na sua infinitude, ele vem e se associa com o homem com a construção do segundo templo. Então há uma comunhão perfeita entre o ser humano e Deus, o mundo físico e o mundo espiritual. Mesmo ainda dentro desse aspecto, outra coisa que os sábios chamam-nos a atenção é que o segundo templo, ele ocupou mais espaço e mais tempo. Ou seja, o segundo templo ele já foi um pouco maior do que o primeiro templo e ele demorou mais para ser reconstruído. Então, esse trabalho físico, esse trabalho material, que foi elevado a um patamar espiritual, então, nesse tempo e espaço, o ser humano elevou o tempo e o espaço ao divino. E o mundo foi agraciado grandemente pela construção do segundo templo. As nações foram agraciadas e abençoadas. O terceiro templo, como o Shabat, no qual visualizamos, né, a sua imagem, combina as forças do primeiro e do segundo templo. A revelação divina, uma inspiração vinda do alto, junto com o esforço humano, uma inspiração de baixo, para criar um lar permanente para Deus na terra. Assim, é a lição e a inspiração deste Shabat Razão. Recebemos uma visão divinamente revelada que devemos combinar com esforços humanos para alterar permanentemente o mundo em que vivemos e ainda mais desafiante para cada um de nós, para os judeus e para os Benei Noach. Então, dessa forma, nós temos aí os desafios para o nosso tempo presente. Por isso, né, torne isso real. É a visão que os nossos sábios trazem para nós dentro desse aspecto aqui, para que nós possamos realmente fazer desse momento presente, que é o Shabat Razão, o Shabat da visão, que não venhamos nos apartar desta visão que Deus nos diz. O Talmud, né? O Talmud diz assim: assim como se aumenta a alegria quando entra o mês de Adar, o mês de Adar é um mês de grandes alegrias, então aumenta-se a alegria quando entra o mês de Adar. Assim se reduz a alegria quando entramos no mês de Ave, que é o mês que nós entramos. Então nós temos aqui o quê? Nós temos aqui aumentar a alegria no mês de Adar e diminuir, reduzir, né, a alegria no mês de Ave. Então os nossos sábios, eles falam que os verbos aumentar e reduzir relaciona-se ao mês e não à alegria, mas eles estão associados ao mês. Ou seja, com a alegria podemos aumentar as venturas de Adar e reduzir as calamidades de Ave. Isso é expresso pela lei judaica, que permite comer carne e beber vinho quando o final de um tratado talmúdico é realizado, e este fato é sempre comemorado com alegria, mesmo nos primeiros 9 dias de Ave, quando esses alimentos são normalmente proibidos devido ao luto. Ou seja, a carne e o vinho, né, com exceção do jejum de Ave, ela está presente. Então o mês de Ave, que também é denominado, né, como já falamos, Menachem Ave, ou seja, o consolador de Ave, ou a consolação do mês Ave, isso representa uma prece, e que Deus, nosso Pai, nos console e traga a construção ou reconstrução do templo. Mais uma vez, que Menachem precede Ave,
surgiu uma explicação mais profunda, ou seja, que nós, os filhos, consolamos o pai. Essa ideia, ela será entendida de acordo com o dito de nossos sábios, que após a destruição do templo, Deus disse sobre si mesmo: ai do pai que exilou seus filhos, por causa do exílio, né? A diáspora. E ai dos filhos que foram exilados da mesa de seu pai, ou seja, perdeu a comunhão de estar à mesa com o pai. Então, o Shabbat Razom, que antecede Tisha B'Av, é denominado o Shabbat da visão, pois nele é lido a Haftarah de Ishayahu, relacionada a uma porção semanal, que se inicia com as palavras Razom e Yeshayahu, a visão de Isaías. O Rabi Levi Yitzhak de Berdichev explicou, por meio desta parábola, que nesse Shabat é mostrada a cada judeu uma visão do terceiro templo, né? Então, e eu, Daniel, sozinho tive uma visão, mas as pessoas que estavam comigo não a viram. Mesmo assim, um grande terror se abateu sobre elas e fugiram para esconder-se, disse o profeta Daniel, lá no capítulo 10, verso 7. O Talmud, no seu tratado Megillah 3a, nos fala que, mas se eles não tiveram a visão, por que ficaram aterrorizados, melhor dizendo? Porque, embora eles mesmos não vissem, suas almas viram. Por isso, eles ficaram aterrorizados. No 9º dia do mês de Av, Tisha B'Av, jejuamos e lamentamos a destruição do templo sagrado em Jerusalém. Tanto o primeiro templo, né, que permaneceu entre os anos 83 e 423 antes da Era Comum, como o segundo templo, né, que ficou da Era 353 antes da Era Comum até o ano 69 da Era Comum, foram destruídos nessa data, 9 de Av. O Shabat que antecede o dia de jejum é chamado Shabat da visão, pois nesse Shabat lemos o profeta Ishayahu, a visão de Isaías. Porém, há também um significado mais profundo para o nome Shabbat Razom, expresso pelo mestre racídico, o Rabi Levi Yitzhak de Berdichev. Ele disse, para explicar esta visão, ele usou a seguinte metáfora. Um pai, né, então, esse líder racídico, né, Rabi Levi Yitzhak de Berdichev, então ele usou a seguinte parábola para expressar a realidade destes fatos aqui, dizendo: um pai, certa vez, ele preparou um lindo conjunto de roupas para o filho. Porém, a criança negligenciou o presente do pai e logo o terno estava em frangalhos, né? Aquela famosa questão, você dá um presente de roupas, né? De roupa para a criança, né? Daqui a pouco a roupa está toda, né? Enlameada, suja e etc e tal, né? Então o pai deu ao filho um segundo jogo de roupas, mas esse também foi arruinado pelo descuido do menino. Então o pai comprou um terceiro conjunto. Desta vez, entretanto, ele escondeu do filho. De tempos em tempos, em épocas especiais e oportunas, ele mostra o terno ao filho, explicando que, quando o menino aprender a valorizar e tomar os devidos cuidados com a roupa, ela lhe será dada. Isso induz a criança a melhorar o seu comportamento, até que, gradualmente, isso se torne uma segunda natureza, quando então será merecedora do presente dado pelo pai. No Shabbat Razom, no Shabbat da visão, diz o nosso Rabi Levi Yitzhak, a todos e a cada um de nós é concedido uma visão do terceiro templo, o final e definitivo templo.
Uma visão que, para parafrasear o Talmud, diz: embora não vejamos por nós mesmos, nossa alma vê o terceiro templo. Esta visão evoca uma profunda reação em nós, mesmo se não estivermos plenamente conscientes da causa de nossa súbita inspiração. Quando começamos mais e mais pensarmos sobre o terceiro templo, alguma coisa começa a mudar no nosso interior. O templo sagrado em Jerusalém era o assento da presença manifesta de Deus no mundo físico. Um dogma básico de nossa fé é que toda a terra está repleta com sua presença e não há lugar sem a sua presença. Mas a presença de Deus e o envolvimento em sua criação são mascarados pelas obras aparentemente arbitrárias e independentes da natureza e da história. O templo sagrado foi uma brecha nesta máscara, uma janela através da qual Deus irradiou sua luz para o mundo. Aqui, o envolvimento de Deus em nosso mundo foi demonstrado abertamente através do edifício, que foi chamado de Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, no qual milagres eram uma parte natural da existência do templo, do seu funcionamento diário, e cujo próprio espaço expressava a infinidade e a completa difusão do Criador. Aqui Deus mostrava-se ao homem e o homem apresentava-se a Deus. Ou seja, quando fala do próprio espaço que expressava a infinidade de Deus, era exatamente na questão do Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, onde o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano em Yom Kippur. E segundo os nossos sábios, não havia espaço nem para a dimensão da arca estar ali dentro. O espaço era menor do que a dimensão da arca. Por quê? Porque a arca ela tinha os seus 2 varais laterais, que não podiam ser tirados dela de forma alguma. E esses 2 varais, o seu comprimento era maior do que o espaço dentro do Kadosh Kadoshim. E ainda por cima, né, o Kohen Gadol, ele dava voltas em volta da arca. Não havia espaço. Como isso acontecia? Milagres que aconteciam com a existência no mundo físico do Beit HaMikdash, um edifício, né, uma casa física onde o Deus infinito se revelava de forma extraordinária a cada momento, a cada dia, sem sombra de dúvidas, certo? Então, dentro desse aspecto aí, nós temos esta visão que os sábios nos trazem. Então, aqui, né, especificamente, né, o rabino Levi Tzahak, ele nos falou sobre a questão da roupa e do pai e do filho, ok? Portanto, Deus construiu-nos um terceiro templo, diferente dos 2 anteriores, que de construção humana e, portanto, sujeitos à degradação por causa das falhas humanas. O terceiro templo é tão eterno e invencível quanto o seu arquiteto. Mas Deus ocultou de nós este, entre aspas, terceiro conjunto de roupas, confinando sua realidade a uma esfera celestial mais elevada, além da visão e da vivência do nosso ser terreno. A cada ano, no Shabat da visão, Deus nos mostra o terceiro templo. Nossa alma, ela contempla uma visão de um mundo em paz consigo mesmo e com o seu Criador. Um mundo repleto de conhecimento e de consciência de Deus. Um mundo que percebeu seu potencial divino para bondade e perfeição. Vejam bem, amados, que para a revelação de Mashiach, né, a consciência divina, a consciência de Deus,
ela precisa estar bem forte, bem presente neste mundo. Portanto, o sistema que está aí fora, o globalismo, o establishment, e aqueles que defendem isso, não querem que a consciência divina permaneça. Por isso que eles querem que realmente caia por terra toda a consciência divina, ou seja, consciência de Deus, que há um Deus acima de tudo e de todos. Esse sistema, esse establishment, quer que as pessoas percam essa noção. Por isso, nesses últimos 30 anos, a educação desde o nível básico vem tirando das pessoas a consciência de Deus, a consciência divina. Simples, é isso daí. O segundo aspecto que eles querem terminar, a consciência de família. Nos últimos 30 anos, a questão de consciência de família está cada vez mais denegrida, deturpada, violentada e destruíram, através da educação, a noção sobre família. Pai, mãe, filhos. Destruíram. Então, por isso, nos dias atuais, quando aparecem pessoas que estão aí cada vez mais trazendo consciência de Deus e consciência de família, são sim perseguidos. Não resta dúvidas. Então, por isso, quando você ouve, lute pela sua liberdade enquanto você ainda tem, antes que o sistema te roube a sua liberdade, é uma realidade. Olha o que está acontecendo em vários lugares à nossa volta sobre questão de liberdade. E outro aspecto aqui mais elevado, esse pessoal todo e esse sistema querem acabar com a consciência divina e a consciência de família para que esta realidade não aconteça. A revelação do verdadeiro e justo Mashiach para a redenção final. A redenção final está dentro de qual aspecto? Corrigir todos os erros, corrigir as maldades, corrigir as corrupções, corrigir o agir do ser humano de forma degradável que está, perversa da forma que está, e colocar as coisas no seu devido lugar através da ação de Mashiach e fazer com que a justiça impere. Quem vive da mentira e quem vive da impunidade devido às suas corrupções não querem que isso aconteça. Então, qual é a forma deles agirem? Como outros tantos no passado aconteceram. Querem de todas as formas que a raça humana inteira não tenha consciência de Deus e nem consciência de família. Conseguindo anular isso, fica fácil de dominar a raça humana. Por isso que o sistema aplicou essencialmente na educação nesses últimos 30 anos. É só você analisar aí as manifestações A, B ou C. O que acontece? A forma de agir das pessoas dentro desse sistema e dentro desta militância. Você vê como que apagaram a consciência de Deus e a consciência de família. É só você analisar, né? Você tem uma mente, uma consciência, você tem inteligência, né? Então você pode analisar facilmente esta realidade. Agora, a questão de compreender e entender vai depender do seu caráter. Aí já é outra história. Aí é uma questão de caráter. Ou um bom caráter ou um mau caráter. Aí, cada um com os seus problemas, não é verdade? E cada um colha os frutos do seu bom caráter ou do seu mau caráter. Não esquecendo que a lei do retorno ela é uma realidade desde o princípio. Continuando aqui então, Deus nos mostra o terceiro templo, nossa alma, ela catalisa, ela capta, ela absorve essa visão
deste mundo em paz consigo mesmo e com o seu Criador. Um mundo repleto de conhecimento e de consciência de Deus, um mundo que percebeu seu potencial divino para bondade e perfeição. É uma visão do terceiro templo no céu, em seu estado espiritual, com o terceiro templo como o terceiro jogo de roupas, que disse o nosso rabino ali atrás, nesta analogia, que a criança vê, mas não pode ter, mas é também uma visão com uma promessa, uma visão de um templo celestial suspenso para descer à terra, uma visão que nos inspira a corrigir o nosso comportamento e apressa o dia em que o templo espiritual tornar-se-á realidade concreta. Quanto mais rapidamente mudamos o nosso caráter, a nossa obediência e a nossa vivência à luz da Torá, à luz dos olhos de Hashem, mais rapidamente trazemos Mashiach. Através dessas visões repetidas, viver na divina presença torna-se mais e mais uma segunda natureza. Para nós, como disse o Rabi Levi Yitzhak, elevando-nos progressivamente ao estado de merecimento para vivenciar o divino em nossa vida. Então, portanto, a casa, ela é individualizada, né? Então, dentro dessa metáfora, né, ou dessas metáforas, os nossos sábios falam, né, que é óbvio uma metáfora nessa camada, após camada de significados, onde cada detalhe da narrativa é importante. Então, o Rabi Levi Yitzhak, né, ele aplicou de forma básica e clara muitas dessas percepções através dessa analogia dos três jogos de roupas, né? Um exemplo de um edifício ou casa, né? Por que ele usou uma questão de roupas, né? E não usou um exemplo de edifício ou de casa, né? Que não seria mais apropriado? Então, os nossos sábios respondem a essa indagação. A casa e a roupa, ambas abrigam e contêm pessoas, tanto casa como roupas, ok? Beleza, você entende isso? Dentro da casa cabem pessoas, dentro de roupas cabem pessoas, ok? Mas a roupa o faz de um modo muito mais pessoal e individualizado, né? Então, por exemplo, você convida pessoas para ir à sua casa. Pessoas vão à sua casa e entram na sua casa. 2, 3, 10 pessoas, depende do seu espaço e depende do número de convidados. Ok, beleza. Então a sua casa recebe pessoas. Mas quando essas pessoas chegam na sua casa, você não pode dizer para elas, entrem na minha roupa, porque na sua roupa só cabe você. Então, diferença de casa e roupa. Vamos seguir em frente. Então, tenha isso em mente para entender aí. Então, por outro lado, né, a natureza individual das roupas limita suas funções ao uso pessoal, enquanto que a casa ela abriga pessoas, muitas pessoas. Deus escolheu revelar sua presença em nosso mundo em uma morada, uma estrutura comunal que vai além da pessoa, para abraçar o povo inteiro e toda a comunidade do homem. Mesmo assim, o templo sagrado em Jerusalém também tinha alguns aspectos semelhantes ao da roupa. São esses aspectos que o Rabi Levi Yitzhak deseja enfatizar quando retrata o templo sagrado como um conjunto de roupas. Ou seja, Deus se revelou através de uma morada, o Beit HaMikdash, o Mishkan, princípio no tabernáculo no deserto, depois o Beit HaMikdash em Jerusalém, certo? O templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém abrigou sempre pessoas, e ao mesmo tempo, a partir do templo, Deus também abraçou pessoas no mundo inteiro, ok?
E dentro do templo havia também certas situações que era muito semelhante ao aspecto de roupa individual, né? Então, o templo sagrado também uma estrutura altamente compartimentalizada. Havia um pátio das mulheres, um pátio reservado para os homens, uma área restrita aos Kohanim, sacerdotes, um santuário impregnado de uma santidade maior que a dos pátios anteriores, e um Santo dos Santos, o Kadosh Kadoshim. Uma câmara, né, o Santo dos Santos, uma câmara na qual apenas o sumo sacerdote podia entrar no dia de Yom Kippur, né, o dia do perdão. O mais santo de todos os dias do ano. O Talmud enumera, então, 8 áreas de santidade variada dentro do complexo do templo, cada qual com sua função e propósito distinto. Em outras palavras, embora o templo expresse uma única verdade, a presença toda penetrante de Deus em nosso mundo. Assim o fazia para cada indivíduo de forma personalizada. Embora fosse uma casa, no sentido em que servia a muitos indivíduos, na verdade, servia o mundo todo, com seu ponto de encontro com o infinito. Todo e cada indivíduo o considerava uma roupa sob medida para suas necessidades espirituais, segundo o seu relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Ou seja, o Beit HaMikdash, casa, ele servia tanto como casa para abrigar pessoas na sua multiplicidade, mas também o templo, ele era como uma roupa que servia para um indivíduo pessoal, particular. Por quê? Porque cada indivíduo, ao se apresentar no templo, ele tinha o seu contato pessoal com Deus, estando dentro da casa junto com uma coletividade de pessoas. Ou seja, o Beit HaMikdash, ele era tanto para abrigar uma coletividade como o indivíduo. Mesmo estando na coletividade, o povo no Beit HaMikdash, mesmo estando ali em coletividade, cada indivíduo, ele tinha o seu particular com Deus ao mesmo tempo. Ou seja, o templo servia como casa e ao mesmo tempo como roupa. E é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Então, portanto, o templo expressa uma única verdade: a presença toda penetrante de Deus em nosso mundo. Assim, o fazia para cada indivíduo de forma personalizada. Embora fosse uma casa, ele era também, ao mesmo tempo, uma roupa sob medida para cada indivíduo. A cada ano, no Shabat que antecede Shabiav, temos uma visão de nosso mundo como um lar divino, um local onde todas as criaturas de Deus sentirão a sua presença. Mas esta é também uma visão de uma roupa divina, um relacionamento nitidamente pessoal com Deus, que serve especialmente a nosso caráter e aspirações individuais, que cada um de nós irá desfrutar quando o terceiro templo descer do mundo espiritual para este mundo físico, certo? Então, esta é a visão que Deus dá no Shabat Razon, no Shabat da visão. E para nós encerrarmos rapidamente alguns versículos do capítulo 1 do profeta Isaías, para finalizarmos a nossa live, que as horas estão avançando aí, né? E aí fica comprida a live, ok? Então, a nossa porção do profeta Isaías, capítulo 1, verso 1 a 27, os nossos sábios dizem que
é sempre lida no terceiro Shabat das 3 semanas, que precede o dia 9 de Av, durante as quais lamentamos a destruição dos templos sagrados. O conteúdo das porções destas 3 semanas é a repreensão profética pelos pecados que ocasionaram a destruição do templo e retardam a sua reconstrução. Então, capítulo 1 do profeta Isaías, a partir do verso 1 até o verso 27, vamos ler apenas alguns versículos, ok? Depois você leia de forma mais completa. Então diz aí, primeiro verso: segue-se a severa visão profética de Isaías, filho de Amotse, irmão do rei Amatsiá, que governou no ano 3100 até 3114, a contar da criação. Que Isaías viu sobre Judá e Jerusalém nos dias de Uziarro, Uziá, que governou de 3114 até o ano 3166, a contar da criação. Yotam, que governou de 3166 a 3183. Arras, que governou do ano 3183 até 3199. E Riziquiarro, isto é, Riziquiá, que governou do ano 3199 até o ano 3228, a contar da criação. Reis de Judá, todos eles. Isaías sobreviveu a todos eles, até ser morto por Menaxê, sucessor de Riziquiá. Escuta, céu, ouve, terra, porque Deus falou. Criei e exaltei meus filhos, o povo judeu, porém eles se rebelaram contra mim. O boi inteligente conhece seu dono, como aquele que o arreia, mas o boi estúpido só conhece seu dono como aquele que o alimenta, né? Então, por outro lado, até o jumento inteligente só conhece seus senhores quando esses o alimentam em sua manjedoura. Contudo, no Egito, Israel comportou-se como se não me conhecesse, ignorando a missão de que o incumbi quando denominei seu antepassado Jacob e preferiu adorar a ídolos. Meu povo não considerou. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, semente maléfica, filhos degenerados, abandonaram Deus, provocaram o santuário de Israel, afastaram-se dele, dando-lhes as costas. Falando diretamente ao povo judeu, Isaías prosseguiu: por que, apesar de golpeados, ainda continuais a rebelar-vos contra Deus? Acaso não vedes? Toda a cabeça está afligida de doença e todo o coração de enfermidade. Da sola do pé à cabeça não há sequer uma parte sadia. Estais acometidos de ferimentos causados por espada, contusões e chagas supuradas, que não foram salpicados de nenhum pó medicinal pelos médicos, nem receberam atadura, e a chaga não foi suavizada com óleo. Continuando ainda o profeta, diz, né? Vide, agora debatamos. Se vossos pecados se revelarem uma mancha em vosso histórico, como o escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve, quando eu vos perdoar. Caso se revelem rubros como tinta escarlate, tornar-se-ão brancos como a lã. Se mostrardes boa vontade e obedecerdes, comereis do melhor da terra. Porém, se vos recusardes e vos rebelardes, sereis devorados pela espada, pois há muito tempo a boca de Deus assim falou, ameaçando-vos com a espada inimiga. Como ela, a filha de Sion, se transformou em uma prostituta, desviando-se de mim, o seu marido? Ela era como uma cidade fiel, cheia de justiça, em que a retidão se abrigava durante a noite, porque o sacrifício matinal diário expiava os pecados não intencionais da noite precedente, e o sacrifício vespertino diário à tarde
expiava os pecados não intencionais do dia, e porque se postergava o pronunciamento de uma sentença de morte até a manhã seguinte. Porém, agora se degeneraram a ponto de terem se tornado assassinos, matando profetas verdadeiros. Tua cunhagem de prata se tornou escória, porque fazes moedas de cobre e fraudulentamente as revestes de prata para enganar teus semelhantes. O roubo contra o próximo. De maneira similar, teu vinho é diluído em água, e assim enganas os compradores. Teus príncipes são rebeldes e sócios de ladrões. Todos amam suborno e correm atrás de pagamentos conspirativos. Juntam-se em conluio, prometendo não denunciar os crimes uns dos outros. A verdadeira quadrilha, né? Um ocultando a corrupção do outro. Não julgam o caso do órfão, aí entre os juízes. E a viúva desencoraja-se porque vê que os juízes se recusam a ouvir a causa do órfão, de modo que a disputa da viúva nem sequer chega à sua frente para ser julgado. Ou seja, a corrupção generalizada, o próprio sistema judiciário corrupto. Se com a nação de Israel, o povo escolhido, a menina dos olhos de Deus, Deus tratou com severidade, imagine então o que vai ser das nações com todos esses sistemas corruptos e esse sistema judiciário corrupto, o que a justiça divina não fará? Por isso, visão para com o terceiro templo. Portanto, diz o Senhor Deus das hostes, que é capaz de cumprir suas ameaças, o poderoso de Israel, que te dá tua força. Ó, saibam todos que eu me consolarei de meus adversários e me vingarei de meus inimigos. Depois de te golpear, tornarei a voltar minha mão contra ti, golpeando-te repetidas vezes, até que sejam destruídos todo o mal de teu meio, metaforicamente, eliminando tua escória, como lixívia, e metaforicamente removendo todo o teu estanho, as impurezas de tua prata, isto é, teus elementos indesejáveis. Restituirei teus juízes íntegros, como nos primórdios, e teus conselheiros, como eram no início. Só depois disso serás novamente denominada cidade da retidão e cidade fiel. De Sião será redimida de sua pecaminosidade pelas pessoas que nela praticam a justiça, e seus penitentes serão redimidos por intermédio daqueles que no meio dela agem com retidão. Época de renascimento é para agora, para os nossos dias, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Amanhã estaremos aí no dia de Tisha B'Av, às 14 horas à tarde, com a Torá. Por isso, remou no bom sentido tudo isso daqui e torne realidade a visão celestial. Shabbat Shalom, Shavuot Tov, né? Não é dito porque vamos entrar em Tisha B'Av daqui a pouco, né? E então vamos estar aí, né? Dentro do luto por causa principalmente da destruição dos dois templos, ok? Então amanhã nós estaremos aqui para falarmos sobre a destruição dos dois templos, o primeiro e o segundo templo. Até amanhã. Shalom, shalom.